Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez, o estudo do Evangelho de hoje é comigo. Queria dizer que estou com saudade de vocês e que em breve, com certeza, estaremos juntos, mas com a certeza de que a espiritualidade da casa está nos amparando e que continuamos conectados de coração a coração. Então, o tema de hoje vai ser o capítulo 10 do Evangelho, os itens de 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo de 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possa desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E aí aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto, que é muito interessante, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho aqui da lei da causa e do efeito, né? Então, se a gente for pensar nessa lei, tudo que a gente fizer volta de alguma forma pra gente. Então, se a gente pensar que devemos perdoar, a gente também vai ter o perdão de quem a gente necessita, porque ainda somos espíritos em evolução, ainda erramos, estamos em aprendizado, então ainda vamos necessitar do perdão dos nossos irmãos, né? Então a gente tem que perdoar para poder ser perdoado, né? E ali, quando no item 3 ali, quando Pedro pergunta para Jesus, né, quantas vezes devo perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Então Jesus nos mostra que o perdão, ele é infinito, né?
E o 70 vezes 7 ali é que em toda a nossa vida, né, a gente deve perdoar o próximo para poder ter o perdão. É legal a gente falar também da questão de não desejar o mal, né? Por muitas vezes a gente fica impondo condições, né? Ah, eu vou te perdoar se isso ou se aquilo. E o perdão, ele tem que ser puro, ele tem que ser sincero, ele tem que ser de coração e não de palavra, porque a gente falar para o próximo, ah, ok, eu te perdoo. Isso é muito fácil, né? Mas o que sai da boca não é verdadeiramente, muitas vezes, aquilo que tem dentro do coração. E Deus, né, ele sempre nos conhece profundamente, ele conhece os nossos sentimentos. Então, muitas vezes não, né? Sempre, não adianta a gente somente perdoar com a boca, e sim a gente tem que perdoar com o coração. E num primeiro momento, se a gente conseguir, pelo menos, não pensar mal, né? A gente pode sair um pouco desse padrão, né, vibracional do ódio, da raiva, porque o que acontece? Nós somos seres energéticos que emitimos ondas, né, de energias. Então, quando a gente fica preso naquele momento, naquela circunstância ou pensando naquela pessoa, a gente gera em torno da gente sentimentos ruins. Então, a gente não consegue chegar às esferas mais altas para poder ter a orientação da espiritualidade e assim conseguir um entendimento maior da situação, né? Então, muitas vezes, o ideal é a gente parar, silenciar a mente, sair de um transe mental, vamos botar assim, para a gente poder ter o discernimento, né? Então, muitas vezes não é uma questão do esquecimento, mas sim a gente sair desse padrão de onda, né? Que é tão deletéria pra gente, né? Então, o que é legal a gente fazer, né? Uma ferramenta super básica que a gente pode usar nesses momentos é a ferramenta da oração, da prece, né? Que tanto a gente escuta falar, mas muitas vezes nesses momentos a gente não usa essa ferramenta que a gente tem. Inclusive, se vocês quiserem, na página do YouTube da casa, tem uma palestrinha que eu dei ontem sobre a oração. Então, vem super a calhar, né? Sobre o quanto a prece pode ser um remédio para a gente conseguir, de fato, intimamente, de coração, perdoar, né? E a prece, ela também vai fazer com que a gente melhore esse nosso padrão vibratório, conseguindo mais fácil que a gente se desconecte, né? Dessa energia de raiva, de rancor, de ódio, né? Isso é muito importante e a gente aprendeu, né? Essa ferramenta tão simples, mas tão renovadora. E aí eu queria ler para vocês um livro que eu amo, né? Que eu já falei aqui para vocês, porque ele fala pra gente de uma forma bem simples de entendimento, né? Que é o Renovando Atitudes, pelo espírito do Hamed. E lá no capítulo... não sei o capítulo, mas tá aqui, eu aprendendo a perdoar. E eu queria ler para vocês o último parágrafo do texto. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para transformar-nos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na própria vontade. Eu achei esse parágrafo aqui muito interessante, principalmente ali da questão, deixarmos de sermos vítimas. Não somos vítimas quando alguém faz algum mal pra gente, né? E nesse
nessa constante evolução nossa, quanto mais evoluirmos, quanto mais tivermos amor ao próximo, quanto mais formos benevolentes, mais toda essa energia vai voltar pra gente. É lei da atração, né? Eu brinco, isso é física, né? É doutrina, mas a doutrina também ela é física, né? E aí também queria ler um texto para vocês, que esse aqui foi de sugestão do Wilson, que é um livro bem legal, que é Na Alma e no Coração, pelo espírito do Emmanuel, né, do Chico. E aí o texto fala: perdão na intimidade. Quando nos referimos a perdão, habitualmente mentalizamos o quadro clássico em que nos vemos à frente de supostos adversários, distribuindo magnanimidade e benemerência, qual se pudéssemos viver sem a tolerância alheia. O assunto, porém, se espraia em ângulos diversos, notadamente naqueles que se reportam ao cotidiano. Se não soubermos desculpar as faltas dos seres que amamos e se não pudermos ser desculpados pelos erros que cometemos diante deles, a existência em comum seria francamente impraticável, porquanto irritações e azedumes devidamente somados atingiram cotas suficientes para infligir a desencarnação prematura a qualquer pessoa. Precisamos muito mais do perdão dentro de casa que na arena social e muito mais de apoio recíproco no ambiente em que somos chamados a servir, que nas avenidas rumorosas do mundo. Em auxílio a nós mesmos, todos necessitamos cultivar a compreensão e apoio construtivo, no amparo sistemático a familiares e vizinhos, chefes e subalternos, clientes e associados, respeito constante à vida particular dos amigos íntimos, tolerância para os entes amados, com paciência e ouvido diante de quaisquer ofensas que assaltem os corações. Nada de aguardamos sucessos calamitosos, dores públicas e humilhações na praça, a fim de aparecermos na posição de atores na benevolência dramatizada, apesar de nossa obrigação de fazer o bem e esquecer o mal, seja onde for. Aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória, todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real para ser realmente bons. Tão somente assim, lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. E se o Mestre nos ensinou perdoar 70 vezes 7 aos nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar aos amigos que nos entretecem a alegria de viver? De certo que o Senhor se fez omisso na questão porque tanto de nossos companheiros necessitam de nós, quanto nós necessitamos deles. E por isso mesmo, de corações entrelaçados, no caminho da vida, é imprescindível reconhecer que entre os verdadeiros amigos, qualquer ocorrência será motivo para aprendermos, com segurança, a abençoar e entender, amar e auxiliar. Então, eu quis trazer aqui para vocês esse texto do Emmanuel, porque fala também da questão que muitas vezes é no nosso próprio círculo, né? Nas nossas amizades, na nossa família, que a gente realmente tem que exercitar o perdão, né? E não é, né, o total esquecimento, né? Mas sim perdoar com amor, com benevolência, né? E sabendo que tudo aquilo que a gente faz para o próximo volta. Então, se quisermos realmente sermos perdoados das nossas faltas, dos nossos atos errados que tivemos na jornada dessa encarnação e de outras encarnações, precisamos de fato perdoar com o coração, com o sentimento, não só da boca para fora. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Para mim foi muito interessante, né? Pra gente realmente, né, se dar conta se realmente perdoamos com o coração as faltas alheias de quem amamos e de quem não amamos.
Espero que vocês todos fiquem com Deus, sintam seus corações aí repletos de amor, de carinho, de toda a espiritualidade da nossa casa, de toda a espiritualidade que juntos de nós continua nos orientando e nos amando incondicionalmente. Que Jesus e Deus estejam com vocês, nos orientando aí nessa jornada, nesse mundo de regeneração que nos espera. Um beijo grande.